Marcos capítulo 11, versículo 12 a 22. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: que nunca mais ninguém coma de suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas escrituras sagradas está escrito que Deus diz o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isto será feito. No versículo 12, Jesus diz que nunca mais ninguém coma das suas frutas. Jesus fez questão de falar em voz alta para que todos os discípulos ouvissem, porque ele queria ensinar uma lição através da figueira. Em nenhum momento você vai ver Jesus amaldiçoando a figueira. Em nenhum momento Jesus diz: eu te amaldiçoo. Essa foi a interpretação que Pedro teve do que Jesus falou lá, porque Pedro, ele não entendia a lição da figueira. Jesus sabia que não era tempo de figos. Então não era só alguém que estava com fome, que ficou com raiva, que ficou irritado porque não recebeu comida. Tudo o que Jesus fez foi para ensinar alguma coisa. Quando Pedro se impressiona com a figueira seca, Jesus fala: você pode mover um monte. Quando Pedro fala para Jesus da figueira, Jesus responde a Pedro sobre o monte. Porque lançar um monte é um precedente do ato de secar a figueira. Erguer um monte é um reflexo de secar a figueira. A ideia do monte, ela veio depois que a figueira tinha secado. Então, se eu quero mover um monte, primeiro eu trabalho na figueira. Uma das regras da interpretação bíblica é chamada de lei da primeira menção. Geralmente onde aparece a palavra, onde ela é citada a primeira vez na Bíblia, ela traz a ideia, ela traz o sentido completo. Então, se você for estudar sobre graça, você procura a palavra onde a palavra graça aparece a primeira vez na Bíblia. Então vai aparecer lá: Noé achou graça. O nome Noé é uma variação em português do nome hebraico Noá, que significa descanso. Então descanso achou graça.
Então você entende a partir de agora que pela lei da primeira menção, da primeira citação ali, graça está associado ao descanso. Então a primeira vez que a palavra figueira aparece na Bíblia é após a queda do homem, onde ele usa a folha da figueira para se cobrir, porque ele se viu nu. Ele sempre esteve nu, mas agora ele passou a estar consciente da sua nudez e da sua vergonha. Então, automaticamente, ele usa a folha de figueira para cobrir a sua nudez. Então a figueira é um reflexo daquilo que o homem faz para se sentir agradável diante de Deus. A figueira é um reflexo daquilo que o homem faz para se sentir agradável diante de Deus. Quando Jesus vê a figueira de longe, ele vê folhas. A figueira é uma árvore caducifólia, significa folhas que caducam, folhas que caem. Todas as folhas da figueira caem. A figueira é uma planta que ela só tem folhas no período em que está dando frutos. Existem mais de 750 espécies de figueira. E a espécie na região de Betânia, por onde Jesus passou, é uma espécie que primeiro dá o fruto e depois dá as folhas. Ou seja, é impossível você ver folhas e não ver frutos. Por isso, quando Jesus vê folhas, ele acredita que vai ver frutos também. Então, para ver se tinha fruto, ele teve que olhar de perto. Porque existe um fruto aparente. Mas quando se olha pelos olhos de Cristo, você procura e não acha. Há uma beleza externa. Há uma aparência de que está tudo bem, de que está tudo bonito. Mas Jesus, ele possui um olhar que ninguém vê. Há uns anos atrás, quando eu plantei meu primeiro pé de amora, antes de eu cortar ele todo ano, ele sempre se enchia de flores. E eu ficava esperando para comer os frutos. Mas as flores, elas sempre caíam. E era uma decepção, porque a árvore, ela nunca dava frutos. Então eu descobri que o fruto, ele só é gerado quando há polinização. Quando a flor macho tem o pólen, fecunda a flor fêmea, que se transforma no fruto. Por isso que frutíferas, geralmente, elas são hermafroditas, para que elas possam se autofecundar. Mas por algum acaso, algumas frutíferas, elas nascem apenas com flores masculinas. E elas são chamadas de dioicas. E essa flor masculina, que ela só tem essa flor masculina, ela nunca vira fruto. E essas plantas, elas são estéreis. Elas são plantas que não têm capacidade de produzir frutos. Uma figueira que ela tem folhas e não produz frutos é chamada de caprifigos. Os figos que ela produz, elas não são comestíveis. Ela se parece com uma figueira. Ela tem folhas de figueira, ela tem porte de figueira, ela tem cheiro de figueira, mas ela não dá frutos. Ela vive como se estivesse tudo bem, mas é uma máscara que esconde segredos, como alguém que finge ser o que não é, como uma aparência exterior, como aquele que se acha santo, mas que vive julgando e falando mal dos outros, como aquele que fala em línguas no domingo, mas que durante a semana usa a língua para fofocar e amaldiçoar os outros, como aquele que fala mal do ladrão, da corrupção, mas na igreja ele pega o envelope só para mostrar que todo mundo é dizimista, e ele coloca o envelope vazio no gasofilaço. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Deus,
Ele só quer que você seja sincero. O Brasil, ele é cheio de hipocrisia. Outro dia, uma igreja, ela foi alvo do Ministério Público porque tinha uma faixa em cima da igreja. Desencapetamento total. Fechamento de corpo. Liberto, olho gordo, inveja, doenças incuráveis, dívidas, solidão, macumbaria, bruxaria, feitiçaria. Venha receber a prece violenta. E essa nem é a pior. Outro dia eu vi outra. O dia da libertação total. Ex-defunto, ex-aidético, pastor Lúcio Hermano, que morreu após uma facada no coração, estará contando o seu testemunho. Você pega a contracapa de um livro americano, pastor, mais de 20 best-sellers, PhD em Harvard. Você pega, no final tem a foto dele, nome tal, casado tal, filhos tal. Aí você vem no Brasil, você pega a contracapa de um livro, tá lá, Pastor X, ancião, missionário, evangelista, apóstolo, presidente, bispo, reverendo. Só falta escrever que ele ressuscitou. Os maiores hipócritas do Brasil, eles não estão no barzinho bebendo cerveja. Eles não estão nas bocas se drogando, mas eles estão dentro das igrejas. O reflexo de toda a podridão que acontece no país é porque as igrejas não têm vivido o verdadeiro evangelho. A geração de pecadores de hoje, o aumento da corrupção, da depravação. Hoje, programas de TV, novelas, exibem cenas de promiscuidade durante o dia, que seria um verdadeiro escândalo se fossem exibidas há 30 anos atrás. O número de divórcios dentro da igreja é o mesmo, se comparado a pessoas que adoram o diabo. E você sabe por quê? Porque as mesmas pessoas que vão à igreja, depois que voltam para casa, fazem as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. São lobos disfarçados de ovelhas dentro das igrejas. E a maioria das igrejas do Brasil é cheio de gente assim. Eles andam com a Bíblia debaixo do braço há décadas, mas eles não conhecem as Escrituras, eles não buscam a face do Senhor, eles não têm uma vida de oração. Vivemos na época do vazio. A falta de conteúdo dos púlpitos nunca se fez tão visível como nos dias de hoje. A igreja se tornou um lugar intolerante aos pecadores. Na igreja não pode fazer isso. Na igreja não pode se comportar assim. Na igreja vão achar isso um escândalo. Mas quando saem da igreja fazem coisas até pior. Que até a pior pessoa do mundo teria vergonha de fazer. E sabe qual que é o resultado disso? 80% dos presos são filhos de crentes, porque a igreja fechou a porta para os pecadores. Jesus não quer gente perfeita. Foi como ladrão que Jesus inaugurou o paraíso. Muitos vão à igreja só em busca de receber, só em busca do que Deus pode dar. Não tem nenhum compromisso, não tem nenhum interesse em se sacrificar, em renunciar à sua vida, em negar a si mesmo, em dar a sua vida pelo Evangelho. A principal razão por que não vemos avivamento nas igrejas é porque estamos contentes em viver sem Ele. Se Jesus ele voltasse e pregasse a mesma mensagem que alguns pastores estão pregando hoje, Jesus nunca teria sido crucificado. É muito oba-oba, é muito exibicionismo
dentro das igrejas. Eu tenho nojo de 90% das pregações que eu ouço na internet. Eu fico triste em ver que as pessoas, elas não estão mais pregando a verdade. A maioria das pessoas que se dizem evangélicas, elas estão vivendo num mundo de heresias. A vida cristã, ela só pode ser vivida de uma forma. Só existe uma maneira de viver a vida cristã. Não adianta você falar de Jesus se você não se comprometer a viver como Ele. Não adianta você falar de Jesus se você não se comprometer a viver como Ele. Jesus pregava um evangelho que confrontava a religiosidade. Jesus era radical demais. Ele pregava um evangelho radical, muito diferente do evangelho light que é pregado hoje em dia. Eu sinto vergonha do cristianismo que é pregado hoje nas igrejas, do evangelho medíocre, um cristianismo fraco, sem poder genuíno, um cristianismo que não vai atingir o propósito de Deus. Cristão que não sofre aflições nesse mundo está vivendo o evangelho errado. Se você quer mover o monte, se você quer ver os milagres, se você quer ver o sobrenatural, a provisão dos céus cair sobre a sua vida, você precisa secar a figueira. Você precisa secar essa vida de aparência, essa figueira miserável que não alimenta ninguém. Depois que Jesus encontrou a figueira, existe um intervalo até o momento em que a figueira secou. Ao intervalo entre Jesus amaldiçoar a figueira e os discípulos encontrarem a figueira seca. Que intervalo é esse? Aconteceu o quê? Jesus vai para Jerusalém. E ele entra onde? No templo. E ele começa a remover do templo aquilo que não deveria estar no templo. Porque o templo virou um lugar de salteadores. Jesus não chega pedindo por favor. Ele chega virando as mesas, virando as cadeiras. Jesus foi firme ali. Ele expulsa as pessoas. Jesus foi implacável. Ele foi como uma onça, protege os seus filhotes. Por quê? Porque o templo ali, a casa de oração, ela representa você. É assim que Jesus se sente quando ele vê que a sua vida está sendo roubada. Porque enquanto você não se despir das coisas do mundo, de tudo aquilo que te impede de chegar até Deus, a sua vida vai ser sempre roubada. Você nunca vai viver a vida verdadeira que Deus tem para você. Se o barro não se entregar totalmente, o oleiro nada pode fazer. Jesus limpou o templo. E ele está aqui ensinando como secar a figueira. Jesus vindo na figueira, ele vê que não tem fruto. E ele fala, isso aqui está errado. Isso aqui é só a imagem. Isso aqui é só a aparência que está muito bom. Eu vou mandar secar. E depois ele vai para o templo e seca o templo. Existe um processo onde você descobre para que você foi feito. E para que você se tornou o templo. Onde você descobre para que você nasceu para ter comunhão com Ele. Para ser casa de oração. Porque existe dentro de você uma construção de quem você é. Construção falsa que foi a sociedade que te deu. A crença que seus pais, com todas as frustrações que eles tinham, que passaram para você. Então você adquire uma identidade de figueira. E aí vem Jesus e diz, ei, deixa eu olhar com calma. O que é que tem aqui dentro de você? É uma vida aparente. Não é uma vida verdadeira. Só tem folha. Parece que tem fruto.
Deixa eu mandar secar aqui, porque agora eu vou ser a videira dele. E agora sou eu que vou produzir o fruto. Enquanto você não secar a figueira, não tem como você ser videira. Jesus purificou o templo. E apesar de ter nascido de novo, você precisa também passar pelos processos de purificação. Aonde Deus remove tudo que você não é. Para que você entenda agora quem você é. Você precisa que aquilo que não é de Deus seja removido da sua vida. Então, a sua figueira, ela precisa secar até a raiz. Jesus nunca vai chegar até você e te dar as chaves que abrem as portas do céu se você não mostrar a Ele uma nova identidade. Uma vez que a figueira seca, uma vez que eu não vivo mais buscando a minha própria frutificação, os meus resultados, o que eu posso produzir, agora surge em mim alguém que se torna a raiz, a árvore da minha vida, que é Jesus. Ele diz: eu sou a videira e você é o ramo. Sem mim vocês não podem fazer nada. E aí Paulo vai dizer que existe um fruto no Espírito. Agora daquilo que Cristo produz em mim. E não mais do que eu produzo no meu braço, na minha força. Somente quando a figueira seca, com toda a minha incredulidade, com toda a minha consciência de culpa, com todos os meus traumas, meus medos, meus bloqueios, quando ela seca, aí, desde a raiz, desde a fonte, secar a raiz significa que não existe mais possibilidade de frutificar, de renascer, de voltar à velha vida, aos velhos costumes, porque se secar o tronco, a raiz pode produzir outro. Mas se secar a raiz, não há mais produção. O que eu era não se levanta mais dentro de mim. É preciso primeiro morrer, para depois uma vida de ressurreição ser despertada. Mas não é você que mata a figueira. Não é pela sua força de vontade. Não é pelo seu mérito. É Jesus. É Jesus que vai remover de você. Veja que quando tem que falar para o monte, é você que deve falar para o monte. Quando for manifestar milagres, é da sua boca que tem que sair as palavras. Mas para a figueira, quem fala é Jesus. É Jesus que chega na figueira e manda ela secar. São as palavras de Jesus que secam a figueira que está dentro de você. As palavras de Jesus secam a figueira que está dentro de mim, sim. E onde é que estão as palavras de Jesus? Na Bíblia. É o quanto você tem lido da Bíblia, é o quanto você tem ouvido a mensagem de Deus. Somente as palavras de Jesus podem secar a figueira de você. Aquele que não busca Deus, que não lê a Bíblia, aquele que não tem conhecimento das Escrituras, ele nunca vai conseguir secar a figueira. E a sua figueira, ela tem que secar desde a raiz. É só quando a figueira seca desde a raiz que você vai estar pronto para falar. E seja lá o que for, ele vai ter que se mover. Seja qual for a doença, seja qual for o problema ou dificuldade, vai ter que se curvar diante do nome de Jesus. E aí você vai estar pronto para chutar as portas do inferno. E o seu nome, ele vai ser temido no inferno. Os demônios, eles vão tremer de medo só de ouvir o seu nome, porque você é uma nova criação. 1 João 4,17, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Você é uma cópia de Cristo. Quem ele foi, o que ele fazia. João 14,12, quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que essas,
Por isso não dá para morar dentro de mim, eu e Jesus. Ou é Ele, ou sou eu. Ou é a figueira, ou é a videira. Paulo entendeu, ele disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Adão não precisava de roupa, por que ele vestiu então a folha de figueira? Para não se enxergar nu, porque ele tinha vergonha de ver quem ele era. Então ele se cobriu. E é isso que a gente faz com a nossa vida. Para não assumir que está tudo uma porcaria, que vivemos uma vida miserável, a gente se justifica, a gente aceita viver uma vida de figueira. Até quando você vai deixar que a sua vida seja roubada? Até quando você vai ver os milagres na vida dos outros, mas que na sua própria vida nada acontece? Porque nada muda. Você quer mover no monte. Você quer dizer a esse monte, mova-se, e jogar no fundo do mar. Então seca essa figueira miserável. E aí sim você vai poder sonhar com o impossível. E aí sim você pode mudar qualquer coisa em sua vida. E como é que eu seco essa figueira? Jesus ensinou, você precisa limpar o templo. Você passa o dia inteiro recebendo estímulos. Tudo é estímulo. Programa de TV é estímulo. Ler uma revista é estímulo. Conversar com uma pessoa que te faz mal é estímulo. Ambientes, locais, comida, programas ruins, tudo é estímulo. Você precisa limpar o templo. Você precisa abandonar tudo aquilo que te impeça de fazer a sua figueira secar. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem força para desligar a TV, para tirar da porcaria de novela, para sair desse maldito sofá e fazer alguma coisa que edifique a sua vida? Você é roubado no momento em que você aceita uma vida de figueira. Para de viver como gado, sendo tocado até o matadouro. Cristianismo light, nada muda. Se não tem nada de novo para você essa semana, se você não aprendeu nada de novo de Deus essa semana, é porque o seu cristianismo é light. O cardápio de Deus muda todos os dias. Se a sua vida é muito mais do que arroz e feijão, Jesus, ele está dizendo: me dá o seu velho cardápio. Me dá o seu velho cardápio, porque eu tenho vinho novo para você. Eu tenho algo novo para a sua vida. O tempo que você passa com Deus é o melhor investimento da sua vida. As pessoas fazem tanto, gastam tanto o seu tempo com coisas que daqui a alguns anos ninguém vai se lembrar. Temos que vibrar quando lemos a Bíblia. Jesus vibrava quando ele falava da sua igreja. Um cristão que não ama as pessoas, que não tem vontade de compartilhar a sua fé, é desviado. Pode até ser um religioso bacana, pode até ser um moralista legal, pode até ser alguém que goste de Jesus, mas não tem uma nova natureza, não vive uma nova vida. Quem faz de Jesus o seu tudo, encontra tudo em Jesus. As coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo? Você precisa tomar uma decisão. Ou você vai ser figueira, ou você vai ser videira. Nada na vida é fácil. O reino de Deus, ele exige sacrifícios. Ele vai te custar tudo. Ele vai te custar a sua vida. Ele vai te custar as suas decisões. Ele vai custar o seu tempo. Ele vai custar o seu hobby. Ele vai custar o seu sono. Ele vai custar coisas que você deseja muito. Mas, se tudo que vale a pena na vida é difícil, se tudo o que vale a pena na vida é difícil, não há nada que valha mais a pena nessa vida que o reino de Deus. É por isso que o cristianismo, que ele não tem um preço pago, ele não é um cristianismo, ele é apenas religiosidade. Um cristianismo que não custa nada, ele não vale nada. Você só precisa despertar. Você
é herdeiro do trono, tem um reino te esperando, uma vida de prosperidade e esperança. Pois aquele que te prometeu é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E aquele que deixar tudo pelo Evangelho receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais. E no futuro receberá a vida eterna. Um ótimo domingo a todos. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que a graça e paz do nosso Senhor estejam sempre com você. Em nome de Jesus. Amém.